Como que você olha para o seu pai? Com os seus olhos ou com os olhos da sua mãe? Você quer entender como isso pode impactar na sua vida? Existe uma grande diferença entre o esposo da sua mãe e o seu pai. Você já parou para pensar nisso? Existe um homem e esse homem está exercendo duas funções: a de marido da sua mãe e de seu pai. E entender isso é um caminho saudável para você poder identificar as questões que têm atrapalhado a sua vida amorosa. Entender isso é muito saudável, porque você pode começar a pensar assim: esse homem, ele pode não ter sido o melhor marido para minha mãe, mas, como pai, ele me deu a vida. Se ele me deu a vida, ele me entregou o melhor que ele tinha. Era o que ele conseguia fazer como pai. As pessoas só te entregam o que elas têm para dar. Então, o seu pai, provavelmente, ele só te entregou o que ele tinha. Era impossível ele te dar algo que ele não possuía. E então você pode pensar assim também: o que será que ele recebeu do pai dele? Porque se ele foi esse pai que você teve, provavelmente era o que ele recebeu, era o que ele tinha. Então essa é uma forma saudável de você compreender o seu pai sem ficar vinculado com o marido da sua mãe. Ele te deu o suficiente e o essencial, a vida. O que aconteceu entre o seu pai e a sua mãe são coisas relacionadas ao casal. Não tem nada a ver com o seu pai. Perceba que são funções diferentes, né? Então é um homem, como eu disse lá no início, exercendo duas funções. Como marido, ele teve as questões com a sua mãe. Essas questões são do casal. E como pai, você tem que entender que como pai, ele te entregou o primordial, a vida. Entrar nessa relação dos seus pais fará com que você gere um conflito na sua vida de adulto, né? Afinal de contas, você é a esposa ou é a filha do seu pai? Então, independente do que aconteceu, tomar as dores da sua mãe só fará com que você continue negando o seu pai. Porque você vai estar entendendo e olhando para esse homem com os olhos dela. E isso fará com que afete a sua vida de diversas maneiras. Isso vai, na realidade, destruir a sua vida, principalmente a amorosa. Tomar as dores da sua mãe é negar o seu pai. E isso não tem nada a ver, o relacionamento deles, com a função paterna que ele exerceu para você. Afinal de contas, negar o seu pai fará com que você repita um padrão da sua mãe, principalmente se foi um relacionamento disfuncional. Você quer escrever a sua história ou quer repetir a história da sua mãe? Se você está atraindo relacionamentos fracassados, é um sinal de um desequilíbrio sistêmico. Pode ser que você esteja identificada com essa história da sua mãe. E aí você seguirá o quê? Fazendo o quê, né? Com a sua vida? Culpando a vida, dizendo que você tem dedo podre? Ou quer compreender, quer entender se você está presa nessa dinâmica lá da sua infância? Se você está preso nessa dinâmica, é porque você passou a exigir demais dos seus parceiros. E está vendo o mundo com os olhos da sua mãe. Emocionalmente, quando o assunto é relacionamento de casal, você passa a enxergar esse seu parceiro com aqueles olhos lá de trás que a sua mãe enxergava o seu pai. E aí o que acontece? Que o seu parceiro começa a te entregar exatamente coisas parecidas com que o seu pai entregava para sua mãe. É uma repetição de padrão. Se você está preso nessa dinâmica, não tem nada de dedo podre. É simplesmente as interpretações do passado, as vivências que você teve lá na sua infância, que estão hoje regendo a sua vida aqui no presente. A terapia sistêmica pode te ajudar a identificar esses padrões, essas ideias inconscientes, essas dinâmicas doentias, né? Conforme a gente chama, que você está preso. A psicanálise já identificou isso muitos anos atrás, né? Quando Freud escreveu sobre a fase de molde, onde uma criança, do 0 até por volta dos 7 anos de idade, ela já tem toda uma base de dados que vai reger e vai rodar depois a vida dela. Ou seja, são apenas depois padrões que vão se repetir. E é muito natural que a menina ela tenha essa visão de compreender que o pai tem essa função na vida dela depois como marido, justamente porque ela está vendo a vida e configurou dentro dela que um relacionamento, o modelo de relacionamento dos seus pais é o que vai ser o modelo de relacionamento da vida dela.